Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos refletir acerca de uma das bem-aventuranças que Jesus ensinou no Sermão do Monte. O nosso texto está lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra bem-aventurado significa felizes. Jesus estava ensinando aos discípulos que os limpos de coração são considerados felizes, porque verão a Deus. Nós dividiremos essa reflexão em 4 partes. E no vídeo de hoje veremos sobre a primeira parte, que é o coração do homem. O coração do homem, por natureza, é mau. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Em Gênesis 3 a gente vai ver a queda do homem. E a partir do momento que o homem cai, o pecado entra, domina no seu coração. E ele vai caminhando a passos largos numa vida pecaminosa. O pecado tornou o coração do homem mau. Logo, o homem ele é mau por natureza. A maldade está arraigada ao coração humano. Então, ao nascermos, nós já nascemos com o nosso coração inclinado para o mal. Talvez algumas pessoas pensem equivocadamente que há algum bem dentro de si, por praticarem talvez ações politicamente corretas. Mas quando analisamos o ser humano à luz das Escrituras, nós podemos perceber de que a maldade está arraigada no coração humano. A nossa natureza é má. O nosso coração, volta e meia, ele vai se inclinar para as coisas más, para o pecado. O apóstolo Paulo, certa feita, disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E aí ele fala exatamente, ele faz alusão exatamente a essa natureza pecaminosa que nós temos, a esse coração inclinado para o mal. Eu me lembro de alguns dias atrás estar olhando a notícia numa página de notícias daqui da cidade, e a notícia falava acerca da morte de um bandido muito perigoso aqui na região. E eu fui dar uma conferida nos comentários e eu fiquei boquiaberta. Pessoas falando que o bandido já tinha morrido tarde e que aquela hora já estava sentado no colo do diabo e que ele deveria mesmo era sofrer, porque ele fez muitas pessoas sofrer. Queridos, não estou aqui defendendo o bandido. Mas o interessante é que aquelas pessoas, ao dizerem que, ao julgarem o bandido, dizendo que ele já estava no colo do diabo, que ele já estava no inferno, que ele era mau, que ele merecia pagar pelo que fez, eles estavam julgando-o como mau e auto se julgando como boas, pelo fato talvez elas não cometerem os mesmos crimes que o bandido, não estarem no mundo do crime. E muitas vezes a sociedade ela tende a olhar dessa maneira, a ter um padrão de bom, um padrão do cidadão bom e um padrão do cidadão mau. Só que Deus, ele não olha para a gente de acordo com os parâmetros da sociedade, de acordo com os padrões da sociedade. Nós não somos olhados nem medidos por Deus de acordo com os nossos próprios padrões, mas de acordo com os padrões de Deus. E Deus nos olha, nos enxerga como seres humanos pecadores, tudo no mesmo patamar. Trocando em miúdos, nós somos todos farinha do mesmo saco. Diante de Deus não há pecadinho e nem pecadão. Não importa se a pessoa ela comete um assassinato ou um estupro,
ou um roubo de grande escala, ou se ela mente secretamente e considera essa mentirinha como algo inofensivo, que não vai fazer mal a ninguém. Então, qualquer atitude, seja ela pequena ou seja ela grande, que fere a santidade de Deus, é considerada pecado. Então, quando a gente começa a nos analisarmos à luz das Escrituras, nós vamos ver que nós não somos tão bonzinhos quanto pensamos que somos. E nós vamos chegar à conclusão de que todos nós, independentemente de raça, de cor, de classe social, independente de qualquer coisa, de história, independente de qualquer coisa, todos somos pecadores, carentes da graça de Deus, que é concedida através de Cristo Jesus. Então o coração do homem por natureza é mau. Se alguém acha que é bonzinho ou que não há maldade dentro de si, meu querido, você precisa se analisar direito. Porque se você analisar-se um pouco mais profundamente, vai perceber que o seu coração, por natureza, ele é mau, inclinado para o mal, inclinado para o pecado. Isso aconteceu desde a queda do homem lá no jardim do Éden. O desejo pela purificação é operado pelo Espírito Santo. O coração do homem é mau. E esse desejo para que o seu coração seja purificado e se torne bom, ele não é gerado pelo próprio homem, ele não é gerado de nós mesmos, da nossa vontade, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Vamos ver o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 8, vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus está falando da missão do Espírito Santo, a quem é que ele chama de Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é esse Espírito Santo que é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem de que ele é pecador, de que há uma justiça em Deus e que há também um juízo em Deus por meio de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, a partir do momento que ele descortina a visão do homem e faz ele perceber de que ele não é bonzinho como ele pensa ser, mas sim que ele é pecador, que o coração dele é inclinado para o mal e que ele precisa de Cristo Jesus para moldar o seu coração através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa que faz essa obra dentro de nós. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é esse Espírito Santo que faz essa boa obra de transformar um coração mau, um coração cheio de maldade, um coração que tem um desejo de matar, de mentir, de fofocar, de ferir o outro, de agredir verbalmente ou fisicamente. Transforma esse coração cheio de maldade, limpa esse coração, purifica esse coração, molda esse coração de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. E aí sim esse coração se torna bom. Percebe que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor agindo no ser humano que torna esse coração bom. Então nós não somos bons pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria vontade, mas se há alguma bondade em nós, se há possibilidade de bondade em nós, essa bondade é obra do Espírito Santo de Deus. Queridos, que possamos a cada dia olhar para as Escrituras, fazermos uma autoanálise e reconhecermos o quanto o nosso coração é mau e o quanto precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. O quanto nosso coração precisa ser transformado de fato no coração bom. E aí sim, deixaremos de fazer más obras e faremos as boas obras. Não por nós, não por nosso mérito, mas pelo Espírito Santo, que nos é dado a partir do momento que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Você já se autoanalisou? Já olhou no fundo do seu coração? Que as Escrituras possam iluminar a sua mente, a sua visão, e você possa sim reconhecer que todos nós somos pecadores, separados
da presença de Deus e que precisamos voltar a Deus. E a única maneira de voltar a Deus é reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador e aceitando essa obra redentora do Espírito Santo dentro de nós. Essa obra de transformação, essa obra que está ativa 24 horas dentro de nós. O Espírito Santo não para de trabalhar em nós, para que assim nos tornemos imagem e semelhança de Cristo. Amém? Que o bondoso Deus continue a nos abençoar. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, para que essa semente possa ir mais longe. Um forte abraço. Fiquem com Deus.